Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco acerca da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre vivendo em comunhão e como texto base nós vamos usar o Salmo 133 e o verso 1. Salmo 133, verso 1, diz assim o Salmo: Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Hoje nós vamos falar acerca dessa comunhão, dessa união entre os irmãos, entre a igreja de Cristo. Quando nós falamos em comunhão, a salvação, quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, ele não somente traz a salvação à humanidade, mas forma uma família, né? E essa família, ela se chama a igreja. A igreja ela não é composta somente pela igreja batista, pela assembleia ou qualquer outra denominação. A igreja são aqueles que se renderam aos pés do Senhor Jesus e que a cada dia luta juntamente com Cristo para que venham estar com Ele na glória. Então, e essa igreja, ela é chamada de família, a família de Deus. Damos continuidade por meio do Espírito Santo ao trabalho de Cristo na terra, como representantes dele na sociedade em que vivemos. A Bíblia vai chamar de embaixadores de Cristo. Nós somos representantes, legais de Cristo na terra. Somos embaixadores de Cristo. E como representantes e embaixadores, nós temos a missão de dar continuidade àquilo que Cristo ele fez enquanto estava conosco aqui na terra, pregando, evangelizando, curando os enfermos, trazendo a palavra de salvação e vida eterna. Mas o que significa a palavra igreja? A palavra igreja para modo assim de simplificar esta palavra, podemos dizer que é uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, e entraram para uma família que se chama igreja, que está salva, saíram no mundo de pecado, de imoralidade, de transgressão, e agora está numa família, a família de Cristo. Lógico que isto é espiritualmente falando, e não fisicamente. É de certo modo que fisicamente, se nós não irmos antes da volta de Cristo, fisicamente estaremos sim com Ele, lá abraçando e assim sucessivamente. Somos chamados pela Bíblia de crentes, irmãos, cristãos, santos ou os do caminho. Então, a Bíblia ela relata alguns nomes acerca daqueles que são salvos em Cristo Jesus. E esses nomes, como eu já citei, que é crentes, cristãos, santos, eleitos e os do caminho. E estes nomes vão caracterizar, de certa forma, a igreja de Cristo, a família de Cristo, que nós nos reunimos. Na verdade, a igreja batista local ou o templo em si, ele não constitui todo o sentido de igreja,
Porque a igreja, somos nós. Nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nos demos a nossa vida a Ele e nos comprometemos a cada dia estar com Ele. E isto é a igreja. A igreja é composta por pessoas simples, por pessoas de alto calão, por pessoas de todo o mundo, pessoas brasileiros, ou até mesmo os japoneses, chineses. A igreja, ela não tem um limite. A igreja, ela está em todo o mundo. E aonde este evangelho for, com certeza, terá ali um cristão. A igreja não é composta somente pelo templo, mas sim, a igreja somos nós, cada um de nós. E na Bíblia, a igreja tem alguns símbolos que é caracterizado por alguns símbolos, na verdade. Especificamente no Novo Testamento. Essa dinâmica, do propósito da igreja. Quando Cristo ele está na terra, ele vai fazer uma comparação da noiva, que a igreja é como a noiva. A igreja tem que estar preparada para o dia que o noivo voltar e buscar a sua igreja. E a igreja é a noiva. E o noivo é Cristo. Por causa da união e comunhão que os crentes têm com Cristo, a igreja é simbolizada como noiva. Nós vamos ver que esse adorno, esse preparo, nós temos que ter cotidianamente, buscando fazer a sua vontade, buscando ter a sua presença, buscando estar em sua presença. Esta união é que faz com que nos tornemos a cada dia mais noivas de Cristo. A igreja também, principalmente nas cartas de Paulo, ela é comparada como corpo de Cristo. E nós vamos ver isso em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo de número 12. Vamos dar uma lida nesse texto para nós entendermos um pouco. E o versículo de número 27. Diz assim, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A Bíblia vai relatar em vários outros textos, principalmente nas cartas de Paulo, que a igreja é comparada como o corpo de Cristo. E quem é a cabeça desse corpo? É Cristo. A cabeça é Cristo. Ou seja, todo o direcionamento, todo o comando, toda a visão, toda a percepção passa por Cristo. Cristo, ele é a cabeça, ele é o centralizador. E muitos, e ainda em alguns textos diz que se um membro desse corpo ele é ferido, todos os outros membros vão sentir. E é essa comunhão que a igreja tem que ter. Quando há um ferimento, espiritualmente falando,
em alguma igreja ou com algum de nós, temos que sentir, temos que nos compadecer, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Esta unidade da igreja, a igreja, ela não é as placas de igrejas, somos nós a igreja. E quem é a cabeça dessa igreja é Cristo. Somos uma unidade em Cristo. E como uma unidade em Cristo, o nosso dever é estar em comunhão. Como diz o salmista, no Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja também, ela é simbologicamente comparada como templo. Somos considerados como morada de Deus, mesmo Ele sendo onipresente. Quando nós estudamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre a sua onipotência, onisciência e onipresença. A sua onipotência é que Ele tem todo o poder, a sua onisciência é que Ele está a par, de todas as coisas, está ciente, consciente de todas as coisas, e a sua onipresença é que Ele está em todo lugar. E Ele também mora dentro de nós por meio do seu Santo Espírito. Nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela vai nos constatar isso em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e versículo de número 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. E como o corpo, o nosso corpo, é templo, é morada do Espírito Santo, o apóstolo, ele diz, glorificai a Deus em vosso corpo. Todas as coisas que nós fizermos em nosso corpo e que conscientemente não agrada a Deus, nós estamos ferindo este templo, o templo do Espírito Santo. Qualquer coisa que nós façamos com ele e que agride a santidade de Deus, e que vai de contrário à santidade de Deus, estamos ferindo este corpo. Nós também, a igreja, também tem um símbolo, como eu já falei para os irmãos, de família. A igreja é comparada a uma família. Esta família que está em união, ou tem que estar em união. Então, meus irmãos, podemos observar que a comunhão, ela é necessária, extremamente necessária para a igreja. Porque em todas as coisas em que nós pensarmos em fazer como igreja, temos que estar em comunhão uns com os outros, comunhão com Cristo. Viver em comunhão não é somente uma questão de prática da fé, não. É uma necessidade real
da nossa vida. É uma necessidade real de cada cristão, de cada irmão e irmã que se dispôs, que abriu a porta do seu coração para receber Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Viver em comunhão no meio cristão não é somente algo para se falar, mas algo para se viver. Quando Cristo ele vai falar sobre os mandamentos, ele vai falar que esses mandamentos eles se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós cumprimos esse mandamento, nós estamos cumprindo toda a lei em Cristo. E isso é viver em comunhão, uns para com os outros e para com Deus. A igreja, ela é embaixadora de Cristo. E como embaixadora de Cristo, como representante de Cristo na terra, ela tem que ser exemplo de comunhão, de vivência comungal. Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã que se dispôs a nos ouvir neste momento e ouvir um pouco acerca da palavra do Senhor. Um pouco acerca dessa verdade que se chama comunhão, estar em comunhão, viver em comunhão. A igreja, ela é uma peça representativa da comunhão, tanto com Deus para uns para com os outros. Que Deus possa abrir nosso entendimento a cada dia mais, a nossa mente, acerca da sua verdade, acerca da sua vontade. E que os irmãos possam ter compreendido um pouco acerca dessa comunhão que há em Cristo, em nós e de nós para com Cristo e para com os outros que estão ao nosso redor. Que Deus possa abençoar a cada irmão a cada dia mais. Deus abençoe.